Bom, meu nome é João Dias. Eu vou falar aí sobre o API.js e sobre o userform.jsx. Então, primeiro arquivo é API.js. Ele é o código que ele criou ali para criar uma instância no Axios para configurar o URL base, certo? Então aí a gente usa o localhost 3001, que é a porta que vai receber a configuração da API, que é um ambiente de desenvolvimento. Passando ali pro user form, certo? Nós temos ali é, o principal objetivo desse componente é exibir um formulário, certo? Com os campos de nome e e-mail, que são as requisições da nossa API, ou quer dizer, os atributos da nossa API. É, vamos controlar os dados do formulário. Nós já fizemos ali um esqueminha para atualizar em tempo real, certo? Envia os dados para a API e redireciona o usuário quando você termina de finalizar o cadastro. Então, nós temos ali a primeira coisa, nós temos os imports ali, padrões. Nós temos a definição do componente e o uso dos hooks ali na função userform. Então, nós vamos ter ali const name, set name, const email, set email e const navigate e use navigate, certo? Basicamente, por exemplo, ali no const name, set name, a gente cria uma variável de estado chamada name e armazena o valor no campo nome. A função setName é a função utilizada para a gente atualizar ela em tempo real. Passando ali para a função handleSubmit, é a função de submissão do forms. Essa função vai ser chamada lá quando a gente for fazer o HTML da página. A gente vai ter ali uma parte que a gente vai criar um formulário e daí a gente usa um atributo do formulário que é um submit, aí a gente chama essa função. Então, o que essa função vai estar fazendo ali? Ela, bom, o event preview default é, é basicamente quando um formulário em HTML é submetido, o navegador automaticamente carrega a página, certo? Então, essa linha aí, event preview default, ela impede esse comportamento padrão, pelo próprio nome, certo? É, show. Daí nós temos uma validação simples para, tipo, para garantir que vai ter o nome e o e-mail preenchido. Não vai retornar um alert de erro. Daí nós vamos estar criando o objeto do JavaScript, certo? O nome e e-mail. E daí nós vamos ter um bloco try catch ali para lidar ali com a comunicação com a API, certo? Então nós vamos ter um await post, await api.post barra user barra new user. O que isso daqui está fazendo? Ele tá esperando. O primeiro o await serve para esperar, né? A resposta da API. Então envia um post para a rota barra user, certo? Enviando o objeto. Daí ele te envia o objeto new user junto com essa requisição. E daí o await pausa a função até que a API responda com um código de erro com uma mensagem de sucesso, certo? No caso ali seria o alert usuário cadastrado. Caso dê algum problema na comunicação, tem ali um tratamento de erro que é o catch error. Daí ele vai pegar o erro e vai mostrar qual que foi o erro com uma mensagem e vai no console isso e daí vai dar um alert aí para o usuário que vai ocorrer um erro. Então, e daí nós temos o forms aqui temos o HTML do forms. Então nós temos um container ali, um título e temos o form que ele vai chamar essa característica do formulário que é um submit, que é no envio. Ele vai chamar a função handleSubmit. Então nós temos um form ali que vai ter os campos nome e e-mail. E daí a gente clica em salvar, que é o type submit. Então é como se fosse que o botão salvar chama o submit, que chama o handleSubmit.
E é isso, esse componente do React. Vou passar a voz, a bola aqui pro meu amigo Gabriel Burak. Então, meu nome é Gabriel Burak e eu vou falar um pouco aqui sobre o componente userList, né? Que, como a gente vai ver daqui a pouco, né, no nosso front-end, a gente tem a rota barra users que, né, vai listar ali os usuários que estão cadastrados no nosso back-end. Então, a gente tem essa function userList, que é um componente chamado userList, que, como o João Elias já explicou também, a gente tem as variáveis de estado ali, set users também, useState que vai armazenar os usuários, e a gente tem aqui o fetUsers, né, que é uma função assíncrona que a gente tem o try-catch, onde a gente cria uma variável, uma const response que ela vai aguardar a requisição get no caminho barra users, né, ali com o await, como o João Elis também já explicou, e vai fazer o set users ali com os dados que foram obtidos na requisição. Aí também tem um tratamento de erro aqui que caso dê um erro na nossa aplicação vai mostrar a mensagem de erro. A gente tem ali também embaixo o use effect, né, que bom, basicamente quando a página ela é recarregada, a página ela é recarregada já renderiza o nosso componente na tela, né? A gente também tem aqui a função de delete, que ela basicamente recebe o ID que está vindo da requisição. Então, primeiro ele tem uma confirmação, né, na tela se o usuário ele realmente deseja deletar o usuário. E aí, caso sim, é, a nossa a gente vai guardar uma API delete, né, então vai enviar uma requisição tipo delete para barra users com o ID obtido através do botão lá no nosso front-end e vai fazer no set users. Aqui a gente tem o users.filter, né, que ele vai filtrar no array de users é, o usuário que basicamente vai pegar todos os usuários que o ID é diferente do ID atual, então vai retornar somente um usuário, que é o usuário que a gente quer, né? Certo? Então também tem a mensagem de erro aqui e o nosso HTML que é retornado, né? Então a gente tem ali a lista de usuários, uh, a gente tem um botão de adicionar novo usuário que ele vai redirecionar uma âncora para o barra add, que é onde a gente cadastra o nosso usuário, né? E a gente tem aqui o nome, o e-mail, é, enfim, os campos nos quais o usuário ele vai preencher os dados. Aqui a gente está fazendo também é, basicamente iterando em cima dos usuários para renderizar todos os usuários presentes no nosso banco, certo? E o nosso botão, ao clicar, ele chama a função random delete, que é para, no caso de deletar, né? Então, ele vai ter um botão de deletar usuário que ele vai, enfim, deletar o nosso usuário correspondente no back-end. E, bom, o CSS a gente fez aqui no app.css, que a gente fez uma estilização bem básica mesmo, né? Padrão. E acho que a gente não falou do nosso back-end aqui, né, Joelis? Você quer falar? É, esse daí é basicamente o arquivo de. Volta lá no api.js. Não, API, perdão. É, db barra JSON mesmo. Então, como é que funciona? Aí você está emulando um servidor JSON que está escutando esse arquivo, certo? Então, e está emulando ele na porta 3001. Isso. É basicamente isso que está sendo feito nesse arquivo. Então, toda a modificação está feita, por exemplo, de adição e delete no nosso sistema, está sendo feita nesse arquivo. Então, quando ele mostrar ali a página carregada, vai ter ali o Gabriel com o e-mail ali dele
E caso eu delete, vai ser deletado no arquivo. E caso eu adicione alguma coisa, vai ser adicionado no arquivo nessa estrutura que foi definida já. Isso. Agora mostrando na prática, né, como é que ficou a nossa aplicaçãozinha. A gente está dando nosso sistema aqui. A gente pode cadastrar um usuário, né? Quebrou a aplicação já disse. Bom, deu um probleminha aí, probleminhas técnicos. Abre o terminal pra mim, Gabriel. Basicamente, a gente fechou o terminal ali, daí não tava rodando mais o JSON Server. Mas foi aquilo que eu ilustrei ali que eu comentei, ali no API.js, que é o que está sendo ilustrado aqui no terminal. Então, nós executamos ali um JSON.server, JSON Server quer dizer, que vai escutar ali o db.json na porta 3001, que foi a configuração que a gente fez no API.js. Então, agora o Gabriel vai demonstrar ali como é que funciona a nossa aplicação. Então, aqui a gente tem o componente user list lá que a gente já demonstrou, né? E a gente tem aqui a tabela que vai listar os usuários quando cadastrar no nosso back-end e também um botão que redireciona a gente para a rota de adicionar um usuário, né? Então a gente pode preencher aqui preencher aqui. Cadastrar, usuário cadastrado com sucesso vai redirecionar a gente para a primeira página. Mostra o JSON lá, o call host, o outro. Ali da F5. Aí já está cadastrado ali com o ID, com o nome e e-mail. Se eu deletar ele, ele vai pegar e vai remover também. Fechou? Fechou.